Bom dia! Muito bom dia! Desejamos que você tenha um excelente início de semana e, claro, sempre na nossa companhia. Está no ar. Manhãs na TV, a alegria já acabou de chegar. É verdade, é verdade, é Quem é que verdade. se lembra dessa música? Na verdade, Ora bem. estou assim nostálgico hoje. Estás. Mas realmente, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Manhãs na TV, aqui na Curiacos TV. Sim. E como a Sara falou, realmente é um prazer estar aqui do vosso lado. Estamos aqui durante todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante uma hora, por este horário, para trazer até si o melhor da tradição e da cultura portuguesa e também projetos, associações e convidados super interessantes que você vai gostar de conhecer. É verdade, somos a sua companhia de segunda a sexta-feira. Durante uma horinha nós trazemos sempre coisas fantásticas. Tem uma manhã divertida, não é? Sim. Bem disposta, mas também tem uma manhã bastante informativa, com temas que são bastante interessantes e que nós gostamos de partilhá-los consigo. E os nossos convidados fazem questão que nós partilhemos esses temas e essas coisas consigo. E já sabe que nós estamos um bocadinho por todo o mundo. Pela internet nós estamos literalmente pelo mundo todo e temos todo o gosto em que você esteja desse lado e faça parte das nossas manhãs, e nós fazemos parte da sua também. E também estamos nas nossas 4 operadoras nacionais, a Novo, a Nós, a Mel e a Vodafone, não é verdade? E através do nosso satélite espaçado, não é verdade? O nosso que nós acabamos de comprar. Através do satélite espaçado, nós cobrimos parte do Norte de África e cobrimos também toda a Europa. Exatamente. Portanto, realmente nós chegamos a toda a parte e, como temos pessoas de toda a parte a assistir ao nosso programa, mandamos um beijinho para todos. Vocês são mesmo os convidados de honra neste programa. E, já sabe, também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, para mandar os seus beijinhos, né, os seus abraços, fazer comentários, dar um like acerca dos assuntos que nós trazemos até si e as associações e todos os projetos que nós trazemos. Vocês podem fazer comentários acerca disso também e assim estamos sempre ligados. E mencionar que esta entrevista que nós vamos ter agora, né, este programa vai estar disponível no YouTube em breve, portanto fique atento, assim você poderá rever e partilhar com pessoas que também se identifiquem com o que a gente vai falar hoje. Eles agora estão a pensar assim, pois é, isso é muito interessante, mas eu não sei quem é que nós vamos ter hoje. Já devia ter ido às nossas redes sociais, não é verdade? É verdade, porque nós colocamos lá. Exato, no Instagram nós colocamos, antes do programa começar, quem são os convidados que vamos ter connosco. Exatamente. Neste caso é as convidadas. As convidadas. E hoje não é exceção. Nós vamos estar à conversa com a Madalena Carvalho. Exato. E com a Mafalda Esteves. Exatamente. Se quiserem pôr mais curto é M&M. Pronto, MM, está tudo certo. Que vem a falar acerca de uma associação que é a Crescer e que tem projetos super interessantes, nomeadamente a Madalena Carvalho é jurista de um projeto que nós vamos mencionar dessa associação e a Mafalda Esteves é psicóloga de outro projeto. É uma vida. Que também, vamos mencionar neste programa de hoje. E também, se você tem projetos e gostaria de vir ao nosso programa para dar a conhecer a toda a nossa audiência, nós teremos todo o gosto em recebê-lo. Pode fazer através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com. Exato. Já sabe, se for chocolates, gomas, coisas assim do género, os seus projetos, é bom sempre trazer umas amostras, só para conseguir explicar bem ao pessoal lá em casa realmente o seu projeto, está bem? Só por causa disso. Exato. Então, mesmo que não tiver, pode vir na mesma. Estás assim ansiosa para conhecer as nossas convidadas? Estou, sim, senhora. Acho que é um tema bastante interessante e que os nossos telespectadores vão gostar imenso. Exatamente. É uma associação que, por acaso, é a primeira vez que estou a ouvir falar, mas realmente tem projetos super interessantes e ajudam bastantes pessoas. Então, a seguir ao nosso separador, nosso povo, nossa gente, nós voltamos e estaremos à conversa com as nossas convidadas. Maravilha, já estamos de volta. Então, vamos começar aqui. Eu acho que elas estão com mais preocupadas. Não, isto é quando vem o separador, ele dá uma injeção aqui de energia, aqui um Monster 8 e já fico mais... Pronto, já é uma dose extra. Em todo o caso, nós vamos já receber as nossas convidadas, a Mafalda e a Madalena. Muito bom dia, sejam bem-vindas ao programa. Olá, bom dia. Não trouxemos chocolates. Não trouxemos chocolates, nem gomas, nem nada. Eu vou começar a pôr umas regras com a Marlene, a dizer, olha, tragam qualquer coisa para o Zé Miguel. Em todo o caso, querem aproveitar para mandar beijinhos para alguém que esteja a assistir? É sempre um momento importante. Acho que calha sempre bem mandar beijinho à mãe e ao pai, não é? E aos colegas e às colegas. E eu também posso mandar beijinho às amigas que acreditaram sempre em mim, portanto, por isso é que eu estou aqui hoje. Aquela coisa lamecha não mandar a mãe ao pai. Sim. É? Não é que depois chega a casa, devias ter sido lamechas, porque eu sou tua mãe, cuidado, não sei quantos anos. Já está a complementar, já está. Já? Ok, certíssimo. Quando nós falamos acerca desta associação a Crescer,
como é que vocês conheceram esta associação? No caso, para voltar a mencionar, a Madalena é jurista, certo? De um dos projetos, e a Mafalda é psicóloga de outro dos projetos. Projetos diferentes. Trabalham em conjunto, vocês as duas? Ou... Muitas vezes sim, porque apesar de serem projetos diferentes, o público-alvo é o mesmo, que são refugiados, requerentes de asilo, por isso trabalhamos muitas vezes em conjunto. Ok. E esta associação, a Crescer, foi fundada em 2001 por um grupo de psicólogos especializados na intervenção comunitária com públicos vulneráveis, conforme disse ainda agora, na cidade de Lisboa. Portanto, vocês depois aderiram a este projeto, não é? Mas a forma como vocês chegaram ao projeto também foi bastante interessante. Como vocês, aliás, chegaram ao projeto não, como vocês entraram na associação, não é? Também foi bastante interessante, não é? Como é que foi? Eu já seguia, pronto, porque a Crescer trabalha maioritariamente hoje em dia com 3 grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, portanto, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que consomem substâncias psicoativas e pessoas migrantes, requerentes de asilo e refugiadas. Com as pessoas migrantes e refugiadas só começámos a trabalhar em 2016, portanto, antes disso a Crescer tinha outros tipos de projeto. Eu, por acaso, já seguia há algum tempo, não sei dizer quantos anos, sei que quando estava na faculdade já seguia, e não só pela parte das comunidades migrantes, mas pelos outros projetos, que já podemos falar também um bocadinho a seguir, do Housing First, por exemplo, achava super interessante, seguia nas redes sociais. E depois acabou por surgir esta oportunidade, o ano passado, para integrar a equipa dos refugiados, que era uma área que a mim já me interessava muito, e como conhecia a associação, foi super bom. Eu fui um bocadinho diferente, porque eu não conhecia a associação. E quando terminei o curso e estava à procura de alguma oportunidade, achava que podia ser pela área dos refugiados, que me suscitava algum interesse. Então procurei associações que trabalhassem na área, encontrei a Crescer e identifiquei muito com o projeto. E foi assim que... Porquê é que se identificou com a Crescer? Com certeza há muitas associações, não é verdade? Sim, a Crescer tem uma metodologia muito particular, que se foca muito na pessoa e no criar relação com a pessoa, e nos refugiados em particular, serem eles os próprios motores da sua autonomização aqui em Portugal. E, portanto, não tem um plano concreto daquilo que fazemos para todos, não, é aquilo que a pessoa entender que faz sentido para ela, e é o projeto de vida que tem aqui em Portugal, e nós ajudamos-la a concretizar isso. E por isso eu, achei que era muito interessante o projeto. Ok, então já estão mais ou menos assim há quanto tempo nesta associação? Eu desde dezembro do ano passado. Sim, eu estou quase há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, ok. E até agora, como é que tem sido esta experiência? Sim, é uma experiência muito, muito enriquecedora, aprende-se imenso, porque há muitos imprevistos, mas aprende-se muito, e é uma associação que tem uma dimensão considerável, e por isso também temos colegas de diferentes áreas com quem podemos aprender muito, como a Madalena, que é de uma área diferente da minha, e que acabamos por partilhar conhecimento. Sim, e acho que outra coisa positiva que tem. Eu, por exemplo, sou jurista, mas não faço só trabalho de apoio jurídico. Trabalhamos muito em equipa, de uma forma multidisciplinar, até porque, como a Mafalda disse, a pessoa é muito importante na Crescer, portanto tentamos ver a pessoa como um todo e trabalhar em equipa e não cair naquela questão de um atendimento social é um atendimento social, um atendimento jurídico é um atendimento jurídico. Okay. Trabalhamos muito em equipa de forma interdisciplinar, acho que isso é ótimo para nós e também para as pessoas que acompanhamos. E depois, fazemos um bocadinho de tudo, que é muito comum no terceiro setor, e acho que isso é super... Então tem mesmo dia estamos a pintar paredes, estou a dar um exemplo, nunca pintei paredes, mas tipo a limpar ou a fazer alguma coisa, montar um móvel. No outro dia estamos a fazer um reporte financeiro, no outro dia estamos a fazer um atendimento jurídico ou a ir à segurança social com uma pessoa, portanto... Os dias são todos um bocadinho diferentes. Mas isso é bom, assim sai da rotina, uma aprendizagem. não fugem. Sim. Não há uma semana igual à outra. Espetacular. E tem um espírito de equipa muito bom. Sim, tem de ser, porque é isso, o nosso trabalho é muito no terreno, acompanhar as pessoas naquilo que for necessário, e por isso é preciso ter uma equipa que nos e como é que é também lidar? Porque vocês lidam com pessoas específicas, não é? Com situações que não são... Portanto, são pessoas que têm algumas dificuldades, não é? E que vocês ajudam. Como é que é vocês lidarem com essas pessoas, não é? Visto que elas são tão diferentes e que acabam por ser anónimas até chegarem até vós, não é? Sim, acho que é uma boa pergunta, porque... bom, eu enquanto psicóloga é preciso perceber aquela pessoa, compreendê-la, empatizar com ela,
E esse trabalho começa no dia em que temos a pessoa à nossa frente, não, é? Não sabíamos nada antes, mas é um trabalho exigente emocionalmente, mas eu acho que se vai aprendendo, não é? A fazer a gestão também daquilo que é o criar uma relação com os nossos beneficiários, que é uma coisa super importante para o nosso trabalho, e saber gerir isso depois também na nossa vida pessoal. Sim, e eu acho que não são necessariamente pessoas diferentes. São pessoas que estão numa situação vulnerável, na qual nós até já podemos ter estado numa situação parecida, e por isso emocionalmente é mais difícil. Mas também temos algumas estratégias. Acho que essa questão da equipa é muito importante. Temos reuniões de supervisão com um psicólogo que nos ajudam a discutir alguns casos e também como é que nos estamos a sentir, para podermos tentar separar um bocadinho o trabalho de casa, que é sempre difícil, porque acho que quem está nesta área porque gosta. Portanto, acho que é uma aprendizagem diária. E a receptividade que vocês têm, depois da parte que as pessoas têm, como é que tem sido a receptividade deles? Eles gostam, eles sentem-se à vontade? É difícil conseguir ganhar a confiança deles, ou por outra, que eles consigam confiar em vocês? Eu acho que depende sempre das pessoas. Acho que há muitos casos onde as expectativas não correspondem depois à realidade e isso causa muita frustração. Mas, como a nossa metodologia tem como base ter uma boa relação com os beneficiários, isso acaba por suportar essas dificuldades e, portanto, sermos de facto as pessoas que têm uma melhor relação com os beneficiários aqui em Portugal e, portanto, somos figuras de suporte. E ainda que, naturalmente, por alguns percursos de vida mais difíceis possa ser difícil confiar, a equipa técnica da Crescer acaba por ser uma figura de referência, não é? E por isso ser criada essa relação de confiança. Exato. É isso, acho que não tenho mais nada a acrescentar nesse aspecto. Vocês têm um projeto, não é verdade? Neste caso... Tem vários, não é verdade? Tem, mas se calhar começamos com o projeto É Uma Vida. Se não me engano, começou em 2016, certo? Pronto. E neste caso, a Mafalda é a psicóloga deste projeto. Se bem que com certeza também já deve ter tido alguma intervenção da Madalena, porque vão já ter tudo e mais alguma coisa. Sim, nós já vamos explicar como é que depois se interliga. Como é que começou este projeto? Qual é o objetivo? Então, este projeto surgiu por convite da Câmara Municipal de Lisboa, porque a Crescer tinha outro projeto que trabalhava com pessoas em situação de sem-abrigo e a Câmara achou que podíamos adaptar esta metodologia para o projeto que ia ser implementado. Então, quando surgiu o Programa Municipal de Acolhimento a Refugiados, da Câmara, foi feito este convite à Crescer e a Crescer aceitou o desafio. Então, o projeto, no fundo, tem 18 meses em que... Desde o dia em que as pessoas chegam a Portugal, portanto, é mesmo ali o primeiro contacto que têm. Portanto, são 18 meses onde lhes é atribuída uma casa durante o programa e depois é feito o acompanhamento técnico para que seja promovida a autonomia das pessoas e, no fundo, a sua inclusão em Portugal. Isto passa por irmos à casa das pessoas todas as semanas, portanto, a intervenção é feita em casa dos beneficiários, para que se sintam mais num espaço seguro e confortável para eles. Portanto, temos os atendimentos todas as semanas e depois ajudamos a fazer a ponte com os serviços, para concretizarem o seu plano de vida. Portanto, no fundo, temos de conhecer aquela pessoa e perceber para onde é que ela quer ir, porque vai depender sempre. E, portanto, depois é ajudar a que isso aconteça, passando as barreiras que existem sempre. Mas, essencialmente, é isso. Vocês providenciam uma base, não é, para a pessoa estar incluída na sociedade e também ter ferramentas para ela se desenrascar pelo seu próprio pé, então. Sim, o nosso objetivo é que no final dos 18 meses esta pessoa seja autónoma, que consiga sair da casa do programa, que consiga estabelecer-se numa nova solução habitacional que para ela faça sentido. E que durante este tempo desenvolva as competências que para ela fazem sentido. Lá está, para o seu plano de vida, seja ele qual for, seja ir estudar, seja ir trabalhar. Pronto, nós podermos ajudar a pessoa a concretizar o seu plano de vida. Mas isso é uma coisa que demora, não é? Porquê? Porque que eu estou a dizer isto? Porque as pessoas quando vêm, elas vêm com muitas mágoas, não é? Com muitas tristezas, principalmente se são refugiados, não é? Eles saem de onde estão porque não estão satisfeitos com a vida que têm, não é? Porque não se sentem bem lá e procuram condições melhores e situações melhores onde eles possam
possam vingar na vida, como nós costumamos dizer, não é? E muitas vezes esse acompanhamento tem que ser feito, e tem que ser feito em todos os níveis, seja a nível psicológico, seja em todos os níveis, não é? E muitas vezes isso também deve ser para eles assim um pouco, porque sinceramente não acredito, e acho que estou correta, não acredito que todos eles venham com uma do estilo, olha, eu venho agora para esta situação, venho aqui para este país, para Lisboa, neste caso, e o que eu quero fazer é isto, 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 isto. Muitas vezes eles demoram até chegar a esse processo, não é? Sim, Há sim, muita sim. coisa ainda primeiro a fazer. Não é? Similar, Sim, sem dúvida, porque é isto. Há pessoas que foram obrigadas a sair de onde estavam porque não estavam em segurança e, portanto, nem sequer têm ainda tempo Exato. para pensar exatamente qual é o plano a seguir. E mesmo quando chegam a Portugal, este agora é o momento então de estabilizar, perceber o que é que eu posso fazer, o que é que eu quero fazer, porque muitas pessoas nem sequer sabiam que daqui a um mês iam estar em Portugal e, portanto, há sempre essa fase. E depois também há muitas barreiras no processo de integração, não é? Logo a primeira, a língua, e que é logo uma dificuldade e que, portanto, demora também algum tempo até que se perceba em concreto, ok, o que é que eu consigo fazer aqui, ou se o meu plano é concretizável ou não. Quando vocês terminam esse prazo que vocês têm dentro do programa, não é? Para a pessoa já estar integrada, se por acaso a pessoa ainda não estiver, vocês ainda continuam a apoiar a pessoa? Sim, e foi precisamente assim que surgiu o No Border, porque as pessoas que estavam a terminar o É Uma Vida, as primeiras que recebemos, percebemos que ainda havia algumas vulnerabilidades ou que ainda precisavam de algum acompanhamento jurídico ou social, ou psicológico também, e por isso surgiu o No Border, para dar resposta às pessoas que já não estão incluídas no programa, mas que continuam a precisar de algum apoio. Que é um projeto onde a Madalena está mais... Exatamente. Sim. A Mafalda também já esteve, portanto a Mafalda também conhece Sim. bem. Mas, pronto, o É Uma Vida surgiu em 2016, como a Mafalda explicou, no seguimento dos requerentes de asilo e refugiados que Portugal se propôs a acolher e que a Câmara de Lisboa se propôs a acolher 10% dessas pessoas. E depois, em 2017, então surgiu o No Border, este já não financiado pela Câmara de Lisboa, mas financiado pelo Fundo Europeu para o Asilo, Migração e Integração da União Europeia e pelo Alto Comissariado para as Migrações. E no No Border, pronto, a particularidade é que a metodologia é um bocadinho diferente. A metodologia base a crescer, acho que é sempre a mesma, mas já não há um gestor de caso como há no É Uma Vida, que faz visitas domiciliárias muito contínuas. Portanto, é um projeto em que há apoio social, apoio ao nível de formação e empregabilidade, apoio jurídico e apoio ao nível da tradução e mediação intercultural, mas que pode ser, consoante as necessidades da pessoa, um acompanhamento mais próximo ou mais esporádico. Porque pode haver pessoas que até estão perfeitamente integradas e só vêm ter connosco, por exemplo, quando precisam de fazer o IRS, estou a dar um exemplo, porque não conseguem muito bem aceder ao portal das finanças ou até não têm computador, ou pode ser uma família ou uma pessoa que continua a precisar de um apoio muito contínuo. Ok. E, portanto, nós acompanhamos pessoas que acabaram o projeto do É Uma Vida, os 18 meses, e continuam a precisar de apoio. Também pessoas que tiveram noutros programas de acolhimento, porque há outras entidades no país que fazem este tipo de apoio. Por exemplo, uma pessoa que até... Isto acontece. Uma pessoa que fez o acolhimento em Coimbra durante os 18 meses, mas depois decidiu vir para Lisboa. Então nós, no No Border, podemos apoiar essa pessoa. Ou pessoas que vêm sem programa de acolhimento, portanto, requerentes de asilo espontâneos, que chegam a Portugal e pedem asilo. Ou ainda pessoas migrantes, portanto, não aqui no espectro do asilo e das migrações forçadas, mas uma migração mais voluntária, como estava a dizer, de uma pessoa que sai à procura de novas condições de vida. Então não é algo que é exclusivo para alguém que já tenha passado pelo programa É Uma Vida? Não, exatamente. Surgiu como resposta a essas necessidades que continuavam a existir depois dos 18 meses, mas tem vindo a ser alargado, tem vindo a ajustar-se à medida das necessidades que as pessoas apresentam. Portanto, como temos vindo a ter procura, primeiro acho que foram as pessoas do É Uma Vida, mas depois surgiram pessoas de outros programas de acolhimento, porque as pessoas falam entre si, depois pessoas que não têm qualquer tipo de programa e depois também pessoas migrantes que precisam de apoio ou para regularizar essa situação documental ou para fazer uma articulação com o serviço de saúde, pronto. E só para dizer uma coisa que acho que é transversal, tanto ao É Uma Vida como no Border, acho que é importante falarmos, na Crescer integramos pares na nossa equipa, ou seja, temos pessoas migrantes, requerentes de asilo e refugiadas que estão ou estiveram na situação das pessoas que acompanhámos a trabalhar connosco e são também membros muito importantes da nossa equipa porque permitem aqui
ajudar nas questões de diálogo intercultural e de tradução e de apoio linguístico, principalmente numa fase inicial. Portanto, tanto não é uma vida como no No Border, Sim. temos... Mas é engraçado porque, por exemplo, um exemplo muito engraçado que é, além de ajudarem literalmente a falar, ajuda-nos a perceber alguns comportamentos. Por exemplo, para a cultura árabe, é normalíssimo, quando vamos à casa de alguém, oferecer comida e a pessoa tem de aceitar. E eu, na minha inocência, obrigada, não é que a minha mãe não é obrigada, mas estou a trabalhar. E depois foi o meu colega, não é? Que também veio da Síria, que disse: não, tens de aceitar, porque senão é mal visto. E portanto, também ajudar-nos a perceber alguns comportamentos e como também criar esta tal relação que eu falava que é tão importante. Se eu não soubesse isso, já era logo ali Se cria uma ponte. Sim, ajudou-nos a criar uma ponte. Sim. Muito bom. Portanto, mesmo aquelas pessoas que já estiveram na situação, por exemplo, de refugiados no início, depois, quando já conseguem ter uma vida estabilizada e andar com ela para a frente, também podem ajudar na associação. Exatamente. E nós na Crescer também podemos apoiar a pessoa nesse processo de transição, ou seja, apoiar a pessoa a integrar-se no mercado laboral, se for assim, se assim o entender em querer trabalhar connosco, não é? Dar algumas ferramentas, a pessoa pode desenvolver as suas competências e apoia-nos também a nós, apoia aos beneficiários. É win-win. Acho que é win-win situation. É muito importante. Se bem que o que eu estou a perceber no projeto É Uma Vida é mais não só para refugiados, mas também para pessoas que estão dependentes de substâncias estupefacientes e pessoas que estão nas ruas, ou também no Border também entra em ação? Não, portanto, são outros projetos da Crescer. O É Uma Vida é só para refugiados e requerentes de asilo. Ok. E o No Border para o que a Madalena falou. Depois a Crescer tem outros projetos para outras populações, portanto, pessoas que consomem substâncias, pessoas que estão em situação de sem-abrigo, e depois há vários projetos também nessa área. Nós trabalhamos só com refugiados requerentes. Claro que muitas vezes isto também se cruza. Isto é uma falda, acho que não acompanha tanto se calhar no É Uma Vida, mas no No Border, infelizmente, tem surgido, não é? Porque como acompanhamos pessoas migrantes, que muitas vezes não têm a sua situação documental regularizada, por vezes essas pessoas estão a dormir na rua e então o nosso trabalho tem muitas vezes tem-se cruzado com as equipas de rua que acompanham as pessoas que vivem na rua ou em situações de habitação precárias. Okay. Portanto, infelizmente isso tem acontecido mais no No Border, como tem um espectro mais diferenciado de pessoas que podem recorrer. Isso também acontece e é ótimo termos uma equipa que também nos permite. Por exemplo, eu tenho uma colega assistente social, não é, que faz o acompanhamento social de todas estas pessoas. Às vezes é preciso encaminhar para um albergue para aquela pessoa dormir aquela noite, ela não sabe exatamente como funciona, pode articular com os assistentes sociais das equipas de rua. Portanto, também trabalhamos em equipa com os outros projetos, obviamente. Portanto, muito trabalhinho. Podemos ver aí, só nestes primeiros, 20 minutos de conversa percebemos isso. Mas vamos falar um bocadinho também acerca de resultados, porque vocês fazem parte da associação e já são alguns aninhos, e com certeza conseguem ver que esta associação está mesmo a fazer a diferença. O que é que nos podem falar nesse aspecto? Sim, eu acho que no É Uma Vida, em particular, se nota muito bem que a nossa metodologia tem resultados, porque as pessoas conseguem... Ao fim dos 18 meses... Muitas conseguem autonomizar-se, ter a sua vida, têm também ou seja, têm esta ligação com a Crescer para que, se eu precisar, eu sei onde ir. Portanto, é uma relação que fica e significa que durante o tempo do programa foi bom e as pessoas sentiram esse apoio. Muito Depois, bom. Nós tentamos garantir, não é tentamos, nós garantimos, ou seja, dizemos, todas as crianças ao sistema de ensino assim que chegam, e isso é uma coisa que corre muito bem, e logo a entrada na escola permite que comecem logo a aprender a língua, comecem logo a fazer relações, e isso é muito bom para a sua integração. Por exemplo, o acesso à saúde, nós vemos que se nós não existíssemos era muito difícil muitos direitos serem cumpridos. Mesmo com a ajuda de Crescer, muitas vezes é um desafio ter as respostas básicas, tipo inscrever no centro de saúde. Portanto, se não houvesse um programa de acolhimento, eu acho que seria ainda para mais se fossem pessoas que não entendem bem a língua, que caiam aqui de paraquedas, por assim dizer. Nem bem nem mal. No início, não é? Quer dizer, as pessoas não entendem nada. nada. E que às vezes nem o alfabeto latino sabem, por exemplo, não é? Portanto, é completamente um choque cultural mesmo. Isso é alguma das dificuldades que vocês têm encontrado?
Sim, nós temos algumas dificuldades, portanto, as pessoas têm alguma dificuldade. Por exemplo, durante o tempo da pandemia era dificílimo deixarem entrar outra pessoa a acompanhar o beneficiário. Portanto, muitas vezes, por exemplo, eu acompanhei uma senhora que estava grávida, que tinha de ir às consultas sozinha e só depois é que o médico percebia, ok, ela não me vai responder a nenhuma das minhas perguntas e, portanto, tinha de ir chamar um intérprete que tinha sido obrigada a ficar lá fora. Portanto, acho que às vezes há uma falta de sensibilidade para as necessidades concretas desta população, que é quando vão à Segurança Social, até para um português é difícil perceber Sim, tudo, quanto mais exatamente. para alguém que não fala a Sim. língua. E, portanto, claro que precisa que alguém o apoie, que alguém explique o que é que está a acontecer, não é? E ter tempo no atendimento nestes serviços para explicar o que é que estamos a fazer. São algumas dificuldades e que eu acho que é isso, é preciso que haja alguém a assegurar que, ok, eles perceberam, é assim que se faz, para que depois consigam fazer sozinhos, Exato. que é esse o objetivo, é que consigam fazer sozinhos. Mas para isso é preciso que alguém ajude numa fase inicial. Como psicóloga, quais são as dificuldades? Qual é as dificuldades que vê mais na parte emocional das pessoas? Vejo que há uma solidão muito grande, porque é muito difícil de formar relações à chegada. Isso é muito... é uma coisa que se constrói muito quando se começa a trabalhar ou quando se vai para a escola e as crianças não têm tanto essa dificuldade. Mas para os adultos é uma coisa difícil porque demora algum tempo até obter todos os documentos, até conseguirem falar o português para conseguirem trabalhar. Portanto, há um período deste programa de acolhimento em que as pessoas, de facto, passam muito tempo sozinhas e passam muito tempo sem terem uma atividade que realmente gostem de fazer e que, portanto, lhes traga algum prazer na vida. E, portanto, acho que acabam por ter muito tempo para pensar, para reviver coisas, para os medos que têm, que é normal terem num país diferente. Portanto, acho que é, assim, uma dificuldade que identifico. E no caso da Madalena? Acho que no meu caso, bem, são dificuldades que a Mafalda também referiu, o acesso aos direitos e o acesso aos serviços. Acho que é a maior dificuldade. Pronto, e essa é a minha maior batalha no caso do apoio jurídico, mas acho que é transversal a todo o projeto. Ou seja, por um lado, nós sentimos que os resultados que conseguimos são porque nós estamos lá e estamos a batalhar para as pessoas terem, por exemplo, consagrado o acesso à saúde. Mas isso, ao mesmo tempo, esses também são os maiores desafios, porque nem sempre conseguimos. Portanto, é assim um pau de dois bicos, como se costuma dizer, nomeadamente as questões dos processos de asilo e dos processos de regularização, os tempos de espera, os prazos que não são cumpridos, as pessoas que não conseguimos inscrever nos centros de saúde, as pessoas que sei lá, vão a um serviço público e lhes é negada a entrada, ou que vamos com a pessoa e não querem que a pessoa leve um acompanhante. Pronto, a questão do acesso aos direitos humanos das pessoas acho que é mesmo o nosso maior desafio. É muito frustrante para as pessoas, também é claramente mais frustrante para elas, mas também é frustrante para nós. Até eu já me sinto frustrado, sinceramente. Mas ao mesmo ridículo, tempo, sim, para também ridículo. ter uma nota positiva, acho que quando conseguimos alguma coisa é muito bom e aí percebemos que é por isto que estamos a trabalhar nisto e tentamos fazer isso com a pessoa, celebrar a vitória com a pessoa e esperar que no futuro, mesmo que a pessoa não vá connosco, também consiga ter os direitos assegurados. Sim. E para si que está em casa, está a gostar da conversa, não está? Nós também, Eu mas estou a nós temos gostar. um vídeo, não é? Que fala acerca da Associação Crescer e nós vamos ver para você se inteirar um bocadinho mais na conversa. Exato. Vamos lá então. O projeto É Uma Vida consiste no acompanhamento de refugiados e requerentes de asilo no âmbito do Programa Municipal de Acolhimento aos Refugiados na cidade de Lisboa, o PMAR LX. Existem dois tipos, isto das famílias e os isolados. Os isolados quando chegam vão para o CARTRA. No caso das famílias, assim que eles chegam, eles entram diretamente em ADS, entram diretamente nas casas.
Shadan já veio com o estatuto de refugiado, entrou nas casas diretamente. Depois temos todo o processo que é tratar, apesar de ele já vir com o estatuto de refugiado, assim que eles chegam não lhes é logo dado os documentos, não é? Portanto, todo o processo até conseguirmos ter os documentos. É feito um projeto de vida em conjunto com as famílias, são definidos objetivos tanto a curto como a longo prazo e depois nestas visitas é trabalhar de facto então os pontos que nós precisamos de seguir para conseguir cumprir estes objetivos. Nós fazemos 2 visitas por semana. Geralmente, no caso desta família, no início fazíamos as 2, neste momento eles já estão autónomos e como também o Shadan trabalha, acaba por ser muito mais complicado vir as 2 vezes por semana. É muito importante, especialmente para eles em todos os níveis, é importante para estabelecer relação com eles, é importante para estabelecer pontos do que é que está a ser feito e o que é que precisa de ser feito, portanto é importante para definir todo o nosso plano de intervenção com eles e também para perceber o que é que eles precisam, porque há sempre necessidades a surgirem. Também notas muitos preconceitos, em vários níveis. Já notei preconceitos no centro de saúde, no CEF também, à porta do CEF. Também já me deparei à porta do CEF com pessoas a passarem a ser preconceituosas. Sim, ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Mas tenho a dizer que a população portuguesa, regra geral, também nós somos uma população muito acolhedora. E as nossas famílias, eu acho que nós regra geral, não temos assim dificuldades em... Eu acho que todas as famílias sentem-se satisfeitas com o nosso país, com a forma como nós os tratamos. Regra geral, eles sentem-se bem acolhidos em Portugal. I came now to Portugal. I feel home now. I came here just to complete my life in Portugal. If I don't want, I will never come. Or I can come back to Egypt because my residence in Egypt is still valid until the end of December. So for me, I can come back to Egypt. But for me, I just, forget that page and I jump to another stage. So I want the government to help me. When I came here, I asked for too many things. I want to open my business. I now, because I want something to cover my need, because the money which I take from the institution is not covering my need. To put like a level for this institution, definitely it will be like 9 from 10. Definitely. There is something, but it's very little, but they try to help me as much as they can. Especially Leonor and Rashid and everybody in this institution, they are gorgeous. But they have rules, and they have something like restricted in this area. As equipas geralmente tentam sempre fazer a articulação com as entidades, sempre geralmente na presença dos beneficiários, também para facilitar uma aprendizagem. Tentamos sempre ter um meio de articulação. Sempre que precisa, acompanhamos aos serviços e também fazemos muito o papel de, se for preciso, de mediador linguístico. Sempre que for preciso, temos um tradutor também que os pode acompanhar. Mas também tentamos muito promover a autonomia para que sejam capazes de ir aos serviços também sempre por eles próprios. Hoje vim acompanhar um beneficiário ao CEF, portanto, para fazer o passaporte. Portanto, este beneficiário estava a concluir a sua licenciatura na Turquia. E uma vez que teve que vir para Portugal, deixou os estudos a meio. Bem, não completamente a meio, porque ele estava a frequentar as aulas online, mas neste momento, por causa do Covid e da situação do Covid estar a melhorar, ele precisa retornar às aulas presenciais. I came to Portugal for many reasons. The most of them for study, for continuing my study, and just to know the Portuguese culture. I just was doing my Portuguese passport for go to Turkey to continue my studying, because if I'm staying here, I'm gonna lose this year. I need to go back to Portugal to work because my family is here. I need to stay beside my family. O papel da Crescer é sempre acompanhar as pessoas para os serviços principais, tipo o CEF para tratar o cartão de identificação, o título da residência, e também acompanhar as pessoas para os outros serviços, como o banco hoje. A língua sempre é uma barreira quando as pessoas não falam nem inglês nem português, mas como hoje, como a Crescer está a acompanhar as pessoas, sempre há um tradutor para facilitar a comunicação.
entre os beneficiários e a técnica e os serviços. فعلا خطوة مهمة بحساب بنك من أجل تسهيل الحياة تكون حياة أسهل كرت البنك. الإقامة وإقامة البنك وإقامة كرت المواصلات جميع وسائل الحياة مشوا لي وسهلوا لي هي. فعلا بيسهل أمر البيع يعني الشراء عملية الشراء بتكون أسهل وأسرع بالحساب البنكي. يعني مساعدتهم فضلا وفضل دولة البرتغال. The Portuguese culture and Portuguese people, it's very kindness. We can prove ourselves, prove for all the world that we are sure that we can help ourselves with everything. I'm sure of my ability and I know that I can give more than I have. But I want someone to support me. Muito bonito este vídeo, não Espetáculo, é? sim, senhora. Uma das coisas que eu gosto, que é uma das características nossa como povo português, que é o acolhimento. Nós somos bastante acolhedores, não é? E nós gostamos de acolher as pessoas e gostamos de fazê-las sentir bem. E é muito engraçado porque foi isso que nós vimos aqui neste vídeo, não é? Onde vocês mostraram exatamente esse amor, esse carinho que vocês têm pelas pessoas. E muitas vezes nós pensamos que só devemos fazer isso pelas pessoas que nós conhecemos, não é? Pelas aquelas que nos são mais próximas. Mas todas as pessoas que precisam da nossa ajuda, nós devemos ajudar. E isto é o que a Crescer faz. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que vocês vão e isso acho que é uma coisa que vos distingue, não é, das outras associações também, neste caso, que é o acompanhamento é pessoal. Ou seja, nós podemos ver ali que vocês acompanharam diretamente a pessoa, foram com a pessoa aos sítios, portanto, é tratado individual. Isso é muito importante, não é? Tanto para a pessoa como também para vocês, não é? Sim, eu costumo dizer que é muito nesses acompanhamentos aos sítios que acabamos por criar mais relação, porque vamos a conversar, não é? Vamos a conhecer a pessoa e mesmo para a pessoa é muito importante sentir o apoio de alguém, não é? Porque está sozinho e, portanto, ter o apoio de alguém que já conhece, em quem confia e que vai comigo aos sítios e que me está a ajudar a ultrapassar estas barreiras. Por exemplo, quando víamos ali à procura de emprego e fomos com eles a tentar distribuir o currículo, pronto, estamos contigo, no fundo estamos contigo nesta batalha, vamos contigo até lá. Portanto, nós trabalhamos muito na horizontal, par. sim, para a par. Isso é muito, muito bom. bonito. E realmente é mesmo aquilo que a Sara falou, não atentar só para as pessoas que nós conhecemos, mas aqueles que precisam de ajuda, e nomeadamente refugiados e pessoas que vêm para o nosso país, Portugal, por algum motivo de, sei lá, violência, conflitos, na verdade, guerras, e não só. Vêm para o nosso país e não sabem o que fazer e precisam de toda a ajuda. E então é de louvar ver pessoas e tem que dar esta parte. Pessoas tão jovens também, que dedicam o seu tempo, é verdade, que dedicam o seu tempo para isso. Portanto, eu acho que estão de parabéns, tanto a crescer como vocês, nos vossos projetos. E uma coisa muito importante que eu também vi ali foi que as pessoas depois, elas sentem-se capazes de ir até fazer ou seja, sentem-se capazes de voltar a sonhar e de conseguirem concretizar esses sonhos. Foi o que nós vimos ali com aquele senhor e tudo, não é? Que ele disse, eu posso dar mais, eu posso fazer mais, eu tenho capacidade para mais. E vocês acabam por fazer essa parte que acaba por, digamos assim, restituir os sonhos, não é? À pessoa. Sim, eu acho que o objetivo máximo do nosso trabalho, seja em qualquer projeto, é que a pessoa seja autónoma e é dar ferramentas para que a pessoa utilize as capacidades que já tem para fazer aquilo que quiser com a sua vida. Portanto, trabalhamos muito nessa, ou tentamos trabalhar muito nessa lógica de empoderamento, porque pronto, as pessoas podem ter vindo, passado por situações vulneráveis e estar numa fase
mais frágil de início e demorar o seu tempo, mas as pessoas tinham ambições e tinham sonhos e continuam a ter. Portanto, acho que o nosso trabalho passa muito por aí. E as pessoas que vocês, que são os refugiados, eles vêm de onde? Pronto, no caso do Alma Vida, nós recebemos pessoas por duas vias diferentes. Há um programa de reinstalação europeu, que é quando temos pessoas que fugiram do seu país por alguma razão, estão num sítio onde o Acnur, que é a Organização dos Refugiados da ONU, já lhes deu o estatuto de refugiado, portanto, eles já têm esse estatuto, mas aquele país ainda não é seguro, portanto, ou os seus direitos humanos não são todos respeitados, e por isso há um programa europeu para que estas pessoas possam vir então para a Europa. Portanto, esta é uma forma. Normalmente vem da Turquia ou do Egito. E temos também pessoas que vêm pelo programa de recolocação europeu, que é também um programa da União Europeia, mas que abrange pessoas que vieram por barcos humanitários, que estão em campos de refugiados em Itália, Malta, Grécia, e que vêm também para o nosso país ao abrigo deste programa. Sim, no fundo são países europeus que, devido à elevada pressão geográfica das rotas que as pessoas fazem para chegar até a Europa, têm grande pressão, têm muitos pedidos de asilo e muitas vezes não conseguem dar resposta. E então há este mecanismo de solidariedade europeu de nós recebermos, de outros países, Estados-membros da União Europeia, receberem pessoas que já estavam como requerentes de asilo nesses países. E é aí que Portugal entra e diz que pode receber X pessoas. Pronto, é assim que... A nível de nacionalidades também é muito variado, que foi uma coisa que me surpreendeu quando comecei a trabalhar nesta área, porque achava que só ia ter refugiados da Síria, do Iraque, mas não. Temos também pessoas da Costa do Marfim, do Sudão, dos Camarões, do Mali, da Líbia. Portanto, há assim Agora também recebemos algumas famílias do Afeganistão e por isso temos assim um grande leque de nacionalidades com quem trabalhamos. Sim. No No Border é ainda mais diverso, não é? Porque temos estas nacionalidades que a Mafalda falou, das pessoas que vêm dos programas de acolhimento e depois qualquer pessoa, na verdade. Cada semana às vezes temos uma pessoa de uma nacionalidade diferente, porque como também temos pessoas migrantes, podemos também ter pessoas da Índia, do Nepal, do Bangladesh, pessoas dos PALOP, de Cabo Verde, de Angola, pessoas do Brasil, portanto, no No Border é mesmo bastante diverso. O que é sempre uma boa aprendizagem. Acho que é muito enriquecedor essa parte do nosso trabalho. Quando nós falamos acerca de refugiados e imigrantes, pessoas que vêm pedir a vossa ajuda, vocês sentem que há um preconceito e certo receio para com essas pessoas que vêm desses outros países? Assim, eu acho que depende sempre muito com quem falamos, mas acho que já todos nós, todos e todas no nosso trabalho, nos deparamos com alguns mitos, alguns preconceitos, seja de outras pessoas, até familiares e amigos, como também de pessoas que trabalham nos serviços, não é? E muitas vezes acho que o nosso trabalho não só não só trabalhar a inclusão a verdadeira inclusão das pessoas, a verdadeira autonomia, é também, ao mesmo tempo, e porque não existe inclusão e autonomia sem isto, combater os mitos, estereótipos e preconceitos à volta destas pessoas. Por exemplo, à volta das pessoas migrantes, requerentes de asilo e refugiados. Por exemplo, no No Border, que já existe desde 2017, já fizemos ações de formação com entidades empregadoras para sensibilizar para a contratação de pessoas migrantes, ações de sensibilização em escolas, para que também as crianças e jovens aprendam o que é a diversidade cultural e o que é uma pessoa refugiada. Trabalhamos mesmo em termos de, fazemos tudo o que seja processos de queixas relativamente a serviços que achemos que estão a ter algum tipo de comportamento ou atitude discriminatória. E vamos fazendo um bocadinho esse trabalho no nosso dia-a-dia, de combater aqueles típicos mitos de pessoas vêm e não querem trabalhar, ou não querem aprender português, ou vêm roubar os nossos empregos. Tentamos combater estes mitos com factos, não é? E com exemplos de pessoas que estão perfeitamente integradas e autónomas. Mas isso é importante para que as pessoas mesmo consigam se ingrar, né? E ser aceitos na sociedade. Nós também temos que dar abertura para isso. E cada vez mais associações, e não só influencers e pessoas de toda a parte do mundo, estão por assim dizer, tocar nessa tecla, na é verdade, e sensibilizar as pessoas com campanhas, ir às escolas também, fazer esse trabalho. Portanto, exatamente. Toda a a parte gente da está a educação e esperar sensibilização eu acho que é essencial. Sim, sim, é super importante. Eu acho que, falando com os nossos beneficiários,
poucos serão os que conseguem dizer algum momento concreto em que tenham sentido discriminação, mas nós, sendo portugueses e tendo algum conhecimento também dos serviços, daquilo que é suposto acontecer ou não, conseguimos perceber que de facto há situações em que houve um tratamento diferente. Ou, por exemplo, mesmo até no acesso ao emprego, quer dizer, pode não ser premeditado, mas é de facto mais difícil. Nós vemos que é uma tarefa muito difícil conseguir a integração laboral. Ok. Porque naturalmente, porque é preciso isto que falava, que era de dar esta oportunidade, não é? É claro que a pessoa não vem a falar português como nós, mas é preciso esta oportunidade, porque só assim é que vão trabalhando e vão conseguindo, mas é de facto uma dificuldade. Sim, e eu acho que as entidades empregadoras, dentro do possível, também têm que dar a oportunidade à pessoa pronto, de desenvolver essas competências, se calhar ter um horário que permita ir aos cursos de português, que muitas vezes não acontece. Os cursos acontecem no horário laboral ou no horário que a família tem que ir cuidar dos filhos e da creche, porque não nos podemos esquecer que estas pessoas não têm a rede de suporte que nós temos, de amigos, de familiares, para deixar as crianças. Portanto, acho que tentamos fazer a sensibilização nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas querem aprender português, mas é bastante complicado também aprender português, trabalhar, fazer tudo isto ao mesmo tempo. Portanto, não é só um trabalho, digamos, vosso. É um trabalho também de tudo aquilo que eles precisam para ter uma vida sustentável e como deve ser. Portanto, todas as entidades, não é? Também precisam de ajudar. Sim, mas as entidades também precisam de ajudar, precisam de estar abertas a esse tipo de situações, porque nós somos acolhedores, mas ainda precisamos trabalhar um bocadinho, exatamente porque somos acolhedores, mas de vez em quando a gente, este não, porque pronto, olha... Sim, enquanto tem uma língua diferente, tem uma... Sim, é isso. Enquanto sociedade temos de estar organizados de forma a que estas pessoas também consigam evoluir no trabalho, não é? Conseguirem organizar, porque de facto têm necessidades diferentes, não é? Portanto, uma pessoa com 18 anos que acabou de chegar a Portugal e não fala nada, pois naturalmente que não tem as mesmas competências linguísticas que o outro e tem outras dificuldades porque precisa de ter os seus documentos e precisa de fazer aqui, precisa fazer... Pronto, e nós temos de ter essa flexibilidade numa fase inicial para que a pessoa se consiga orientar e depois então, pronto, trabalhar como todos nós. Sim. Nós temos um vídeo das instalações. Exatamente. Nós ainda não sabemos onde é que vocês estão localizados. Vamos saber agora. Não vamos dizer. Não podem dizer a morada? Sim, em Alcântara, no bairro da Quinta do Cabrinha. Ok. Temos outras sedes, mas, por exemplo, a equipa de Alma Vida anda muito por aí, não é? Nas visitas domiciliárias, mas nós trabalhamos em Alcântara. Ok. E tem um vídeo que mostra esse vosso espaço, a sério. Vamos ver então. Espetáculo. Normalmente os convidados só trazem umas fotos, mas assim conseguimos ver tudo em pormenor. Sim. Porquê que se estava a rir? Conte-nos lá. Não, eu estava a achar graça ao vídeo. Estava mesmo a mostrar o nosso open space. Era bastante vazio. Normalmente tem muito mais pessoas. Não, tem muito mais pessoas. Exatamente, devias tentar a pensar, pá, aquela caneca está desarrumada. Imagina que nós gravámos um vídeo lá em tua casa, ou Sara, e passarmos no manhãs da TV. Estás a perceber? Exato. Também tens de dar a rir. Pois é. O fato está torto, isto está assim, isto está aí, tem ali pó ali naquele lado. Eu estava-me a rir da tranquilidade. Não costuma ser assim tão calmo. Não. Aquilo era que a hora do almoço, não? Não sei quando. Estou com curiosidade de quando é que gravar. Laboral, A hora do almoço também não era. A hora do almoço também é muito confusa. Está sempre muita gente. Nós somos muitos, de facto, e está sempre toda a gente a entrar. E nós temos porta aberta, ou seja, tentamos que as pessoas venham, pelo menos no border, com marcação, mas as pessoas também podem aparecer. Portanto, e há outros projetos e há sempre muitas coisas a acontecer. Portanto, vocês estão sempre abertos, não é? Sim. Os 7 dias da semana. Não, de segunda à sexta, das 9 às 6. Nós no É Uma Vida temos também a prevenção, portanto temos sempre alguém da equipa disponível 24 horas, 7 dias por semana,
para as emergências, porque compreendemos que as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade muito específica e que muitas vezes é muito mais fácil acionarem a prevenção e nós tentarmos ajudar. Isto se for uma emergência médica ou alguma coisa do género, que conseguimos mais facilmente dar resposta que a pessoa não conseguiria. E, portanto, nós temos essa Vocês resposta. também têm que ter muitos voluntários para trabalhar convosco, certo? Sim. Nós contamos com muitos voluntários para o ensino do português, que é uma dificuldade porque nós não encontramos assim muitas aulas de português que tenham um curso estruturado, que seja intensivo, ou muitas vezes temos de estar meses à espera que abram as próximas inscrições porque as escolas já estão cheias. Então contamos muito com os voluntários e neste momento quase todos os nossos beneficiários têm, se não têm é porque foram os que acabaram de chegar, mas contamos muito com os voluntários para ensinar o português. Sim. E também para doar bens que são essenciais para a manutenção das casas, mobília. Sim. E pronto, para qualquer outra necessidade que possa surgir. Temos também estagiários curriculares que vêm aprender connosco. Por isso, sim. E se o pessoal quiser, se as pessoas, o pessoal não fica meio... Mas é pessoal. Se as pessoas quiserem doar, como é que elas podem fazer? Portanto, nós temos o nosso e-mail, que é info@crescer.org, onde as pessoas podem oferecer aquilo que... Portanto, as casas que temos para os refugiados são todas recheadas com coisas que foram doadas, portanto, desde a mobília, ao recheio da cozinha, a roupa de cama, tudo. E, portanto, isso tudo é útil. Temos agora também muitas crianças, portanto, roupa para os mais novos que estão sempre a crescer e fica tudo pequenino num instante. Mas temos também o IBAN, que há de aparecer, digo eu, para onde se podem fazer doações monetárias, pronto, que também é sempre bom. Sim. E temos também no nosso site uma parte que é do voluntariado, onde as pessoas podem inscrever para voluntariado, dizendo que área é que têm interesse e nós depois vamos dar resposta. Qual é o vosso site? Crescer.org. Sim. Crescer. www.crescer.org. E também tem o Facebook e Instagram? Temos Sim, Facebook, e Twitter. Instagram, E Twitter. E temos a descrição de todos os projetos, não só aqueles que nós falámos mais hoje, como também os outros, está tudo no site e vamos acompanhando. Às vezes expomos também algumas histórias das famílias que chegaram. Ok, maravilha. Muito bom. Nós estamos mesmo no último minuto do nosso programa. Algumas últimas palavras que gostariam de deixar a todos os telespectadores? Não, só agradecer primeiro terem estado... para ali. Posso olhar para aqui? Agradecer terem estado connosco, terem estado a ouvir e por também se interessarem por este tema, que eu acho que é muito importante e que, na verdade, o nosso trabalho só é possível porque todos na sociedade temos de fazer o nosso papel de ajudar as pessoas e acolhê-las e perceber que têm algumas dificuldades e que nós temos de fazer a nossa parte e sermos compreensivos e flexíveis. Sim, é isso. Acho que todos nós, literalmente todas nós, podemos fazer alguma coisa por esta causa e por outras. Obrigada. Nós é que agradecemos, tanto a Madalena, a Mafalda e todo o prazer. pessoal da Associação Obrigada. Crescer. Gostamos Obrigada. muito de vos conhecer, o vosso trabalho. Muitos parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E nós estamos quase a terminar o nosso programa. Estamos, não é sim, assim? senhora. E foi uma manhã bastante agradável. Pessoal, foi muito fixe estar com vocês, está bem? Está a gozar comigo! Vocês estão a ver que ele está a gozar comigo! Mas a gente promete e cumpre. A gente traz sempre convidados, Sim. associações, temas que realmente tocam o nosso coração e são muito importantes. Portanto, você já sabe, é acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira, todos os dias por esta hora. Prometemos trazer mais convidados e temas que você vai querer conhecer. Sim, tanto já sabe, se quiser saber quem são os convidados que nós vamos ter no nosso próximo programa, teremos todo o gosto em que você vá às nossas redes sociais e veja quem nós temos lá. E também, no início da semana, nós temos sempre a nossa programação semanal para você estar sempre em dia connosco, né? E Exato. saber quem é que nós vamos ter. E, se quiserem entrar em contato connosco, temos o Facebook, temos o nosso site, temos o Instagram, é só darem um holla, pessoal, ok? De resto, desejamos um ótimo dia, tudo a correr bem e esperamos por si no próximo Manhãs da TV. Ora bem, e já sabe, um bom almoço, prepara as suas coisinhas para o almoço, vamos ver o que é que o Zé vai almoçar. Depois conto no próximo programa. Deve Tchau, ser. tchau. Beijinhos, tchau, tchau.